Falamos agora do caso Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal, gente, a Câmara dos Deputados irão analisar a prisão preventiva dos suspeitos aí do crime. Entre eles, o deputado Chiquinho Brazão, do União Brasil aí do Rio de Janeiro, que inclusive já foi expulso. O partido já decidiu que ele não ficará mais. Veja na reportagem. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prender preventivamente o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, será analisada em sessão virtual da Suprema Corte nesta segunda-feira. A decisão de Moraes afirma que o crime foi encomendado no segundo semestre de 2017 e destaca que os irmãos Brazão teriam infiltrado um miliciano no PSOL, partido de Marielle Franco, para levantar informações sobre ela. Que os sicários, que significa assassinos contratados, seriam recompensados pelo crime e que havia apenas uma única exigência: que o crime não fosse cometido na Câmara dos Vereadores. É um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espalha, infelizmente, por todo o Estado e por várias atividades. É uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há digamos assim, um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante. O envolvimento de agentes públicos foi justamente um dos argumentos citados pelo ministro Alexandre de Moraes ao autorizar as prisões. Moraes afirma que o delegado Rivaldo mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do estado do Rio de Janeiro, assim como os irmãos Brazão. E lembra que 6 anos após os homicídios, os 3 investigados permanecem impunes, pois praticaram positivamente atos de obstrução às investigações. O relatório final da PF, que tem quase 500 páginas, cita ainda que a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, quando comandada por Rivaldo, cobrava para evitar as investigações de crimes. O valor variava entre 60 e 80 mil reais. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou que a investigação está encerrada, mas que o caso ainda pode ter novos desdobramentos. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito, encaminhado ao Poder Judiciário. A irmã de Marielle, ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comemorou a prisão dos 3 suspeitos. A nossa família permanecerá de pé por tudo que a Mari representa e representava pra gente. A gente vai seguir lutando por justiça, porque eu repito, responder ao crime da Marielle e do Anderson é dar uma resposta para o fortalecimento da democracia. Cara, tá aí, ainda tem muita água pra rolar, acabei de ler ali. Inclusive, Chiquinho tá pra perder os salários dele também, é o mínimo, né? É o mínimo, os 3 presos aí por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, gente, de seu motorista aí, o Anderson Gomes, foram transferidos ontem à tarde para a prisão federal aqui de Brasília, no nosso Distrito Federal. Ao vivo, Vanessa Lima, ela traz aí essas informações sobre esse caso e como tá o dia de hoje também. Vanessa, vem pra cá, querida. Primeiro, deixa eu ver que horas são, ainda bom dia. Muito bom dia pra você. Bom dia, Fred. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui no Balanço Geral. Fred, os 3, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa, eles seguem detidos aqui no Presídio Federal de Brasília, que fica pertinho aqui da Papuda. Essa prisão, então, a expectativa é de que os irmãos Brazão sejam transferidos para outros presídios federais. Um de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outro de Porto Velho, em Rondônia. Isso para que cada um deles fique num presídio diferente. Lembrando que o de Mato Grosso do Sul é onde está detido Rony Lessa, o policial reformado que teria sido contratado pelos irmãos Brazão para executar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Bom, todos os ministros da Suprema
Corte aqui do Brasil, do STF, decidiram pela manutenção da prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, pela manutenção, então, da prisão deles, foi através de um julgamento virtual que começou à meia-noite de hoje, julgamento que vai até às 23h59. Portanto, os ministros ainda podem mudar o voto, mas muito provavelmente que não. E só então, a partir desse prazo, das 23h59 de hoje, é que começa a contar o prazo que o STF tem para informar a Câmara dos Deputados, até mesmo porque tem o Chiquinho Brazão, ele que é deputado federal. E aí então a Câmara deve se reunir numa sessão mais próxima, com um parecer já da CCJ apresentado no plenário da casa, e aí é necessário o voto então de 257 deputados dos 513 para a manutenção da prisão no caso do Chiquinho Barbosa, ele que é deputado federal. É uma votação aberta e, em razão da gravidade do caso, muito provavelmente ela deve ser mantida. Você até mencionou aí em relação ao salário do deputado. Até o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão do salário do deputado federal Chiquinho Barbosa. Ele também deve ter que devolver parte do salário que já recebeu nesse mês de março. Vai ser assim uma devolução proporcional a partir da data da prisão, no caso ontem, já que o salário já foi pago, o salário do mês de março. O Ministério Público também deve enviar um ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que o irmão do parlamentar, o Domingos Brazão, também acusado de participação no crime, está preso aqui na Penitenciária Federal de Brasília, para que ele seja aposentado compulsoriamente. Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O crime foi no dia 14 de março de 2018, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que ele já estava sendo planejado desde 2017. A gente tem uma sonora então do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. Isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Cara, tá aí, ontem foram as palavras, inclusive, do nosso ministro de Justiça e Cidadania, o Andrei também, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele ontem também conversou, deu os parabéns aí a todos os seus comandados. Eu faço o mesmo aqui, parabéns à Polícia Federal, que desvendou, que se a Polícia Federal não tivesse entrado nesse caso, eu, Fred Linhares, tenho aí quase que certeza que isso passaria batido. Então, Andrei, parabéns para você, para todos os seus comandados. Deixa eu dar um beijo aqui na Vanessa, agradecer por todas as informações. Vanessa, muito obrigado. Tem mais, por favor, vai. Fred, me ouve? Pode ser, vai com você, querida, contigo. Então, Fred, acabou de sair agora um comunicado oficial do ministro Alexandre de Moraes à Câmara dos Deputados, ao presidente Arthur Lira, justamente informando sobre essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela manutenção da prisão dos três, os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu tinha até falado aqui que pelo rito, pelo protocolo, esse comunicado teria que ser feito a partir das 23h59, que é o período que termina essa votação virtual, mas o ministro Alexandre de Moraes, eu acabei de receber aqui o documento, já encaminhou então, portanto, ao presidente da Câmara esse ofício referente a esse inquérito, já confirmando então as prisões. Agora está na mão de Arthur Lira, que deve convocar uma sessão ou se reunir na sessão mais próxima na Câmara dos Deputados para decidir então o destino do deputado federal Chiquinho Brazão, se essa prisão vai se manter.
Tem também uma previsão de fala do presidente Lula sobre isso hoje, viu, Fred? E a gente vai ficar sempre atento, qualquer coisa a gente volta a te chamar. Vanessa, a prioridade é sua, tá? A prioridade no programa hoje é sua, qualquer coisa você me chama aqui. Muito obrigado.